Olá, eu sou o Frei Jones, esse é o podcast Café Bíblico, que no início de cada semana partilha um café e uma reflexão bíblica sobre temas que possam ajudar a nossa caminhada cristã. E nesta terceira série, estamos juntos partilhando, refletindo, meditando os milagres de Jesus. Este é o episódio de número 42 e eu gostaria de partilhar mais um milagre de Jesus curando uma pessoa de uma doença. Após termos encontrado a mulher com hemorragia e o grupo de 10 leprosos, este milagre é um pouco particular, porque além da cura de uma doença, Jesus também faz um exorcismo. Por isso, gostaria de convidá-lo ou convidá-la para acompanhar a leitura do Evangelho, no qual Jesus cura um menino epilético. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Os discípulos estavam discutindo com os escribas e Jesus perguntou: "Sobre o que vocês estão discutindo?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe o meu filho que está dominado por um espírito mudo. Quando o espírito ataca meu filho, ele cai, começa a espumar e ranger os dentes. Eu pedi aos discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus, porém, respondeu: "Tragam o menino aqui." O menino foi agitado com violência e rolava espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Há quanto tempo acontece isso?" Ele respondeu: "Desde pequeno, tanto que muitas vezes ele é jogado pelo espírito no fogo ou na água. Senhor, tem compaixão de nós e, se puder, nos ajude." Então Jesus disse: "Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé." Logo o pai gritou: "Eu tenho fé. Me ajude a ter ainda mais fé." Jesus conjurou severamente o espírito impuro, dizendo: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia desse menino e nunca mais entre nele." O espírito gritou, sacudiu e saiu do menino, que parecia morto. Jesus segurou a sua mão e o ajudou a levantar. Em casa, os discípulos perguntaram: "Por que não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus concluiu: "Esse tipo de espírito só pode ser expulso pela força da oração." Neste Evangelho, nós temos como pano de fundo dois elementos que parecem se contrapor, mas que na verdade são complementares. Em primeiro lugar, acreditar, ter fé. E em segundo lugar, poder, ter a autoridade, ter a possibilidade de conceder a cura. E aquela frase famosa, crer é poder, se aplica bem a este episódio. E Jesus responde ao pai do menino que pediu a cura pelo seu filho com uma pergunta retórica: se eu posso? Parecendo até que o pai duvidasse do poder de Jesus de curar o seu filho. Por isso que a resposta de nosso Senhor vai ser aquela: tudo é possível para quem tem fé. Os discípulos tentaram curar aquele menino, mas faliram. Não tiveram a fé suficiente. E no final do Evangelho, Jesus ainda vai acrescentar que não tiveram a força da oração suficiente para aquele exorcismo e também cura. Mas não foram só os discípulos que faliram. O pai do menino também reconhece a sua própria falência, ou ao menos o seu limite, quando no diálogo com Jesus ele diz: "Eu tenho fé, mas me ajude a crescer um pouco mais nesta fé." Aquele pai se encontra em uma situação de miséria, de desespero, pois tentou em vários modos a cura do seu filho e não conseguiu. No Evangelho,
O pai e os discípulos falam, mas o menino, que é um pouco o protagonista, o centro desta narração, não diz nada. Ele se encontra ali, naquela situação de miséria, de desespero, de falta de força diante de um mal que parece não ter cura. Se por um lado outras doenças foram mencionadas quando Jesus cura, como a lepra, a hemorragia, uma febre, nesse caso, pelos sintomas, muitos estudiosos dizem que o menino sofria de epilepsia. Os sintomas levam a esta conclusão. Se é ou não, não tem como saber. Digamos que por estes sintomas o menino era epilético. Porém, no texto do Evangelho, além da doença, acontece, como dizia antes, um exorcismo. Expulsar um demônio para que esta cura seja completa, não somente do corpo, mas também da alma e do espírito. E estes sintomas vão além de uma convulsão. O pai, quando detalha os sintomas e aquilo que nós também podemos imaginar que os discípulos viram, é uma lista bem longa. O menino, em alguns momentos, é mudo, é dominado por esta força enigmática, é jogado no chão, começa a espumar, está rolando. Em alguns momentos parece até que está morto. Ele range os dentes, grita, se sacode e o pai ainda lembra que em alguns instantes esta força maligna, esta doença, joga o menino na água ou no fogo, querendo a sua morte. Isso faz com que a situação seja ainda mais dramática, essa falta de poder diante de um mal com o qual o pai, os discípulos, tantas pessoas não conseguiram combater. Mas o que é, na ótica da fé, uma possessão demoníaca? Porque qualquer pessoa pode se jogar no chão, ranger os dentes, se atirar na água, no fogo, gritar, se sacudir, somente como uma forma teatral que não tem nada a ver com uma possessão demoníaca. Na verdade, a possessão demoníaca pressupõe a atividade de espíritos que se apoderam de uma pessoa, operam nela e através dela, e a influenciam em maior ou menor grau no plano psíquico e físico, comportando-se como sujeitos conscientes e capazes de agir. E a influência do mal na vida de uma pessoa possuída pode ser momentânea, passageira ou até permanente. Por isso que eu falava sobre ter fé e ter poder no início, pois a pessoa que fraqueja na fé também está perdendo este poder sobre si mesma. E é aqui que ocorre a possessão demoníaca. Quando a pessoa é prejudicada por esta força maligna e não consegue, com as próprias forças que foram diminuindo, obter novamente o controle sobre si mesma. E o exorcismo aparece como a resposta diante desta possessão. O exorcismo causa muitas dúvidas, curiosidades. Nós tivemos muitos exemplos no cinema, na literatura. As pessoas podem até reagir com medo, se afastar. Temos rituais específicos para o exorcismo. É algo muito sério. E diante de uma possessão demoníaca, a primeira resposta é sempre não. Ou seja, vamos provar que é uma possessão. Porque a primeira questão é duvidar, pois certas manifestações demoníacas que nós vemos na televisão, na internet, imediatamente percebemos que é teatro, que é uma cena de alguém que está fingindo estar possuído e que na verdade não tem nada a ver com a influência do mal na vida de uma pessoa.
Por isso que um critério bíblico muito interessante nunca é aquele de usar ou, mas e. Em vez de excluir possibilidades, colocá-las juntas. Pois muitas pessoas podem até se perguntar: o menino tinha uma doença, epilepsia, ou estava dominado pelo demônio? Na verdade, daquilo que o texto nos oferece, considerando também a distância cultural que nós temos em relação a ele, esse episódio ocorreu há quase 2000 anos atrás, nós podemos perceber que o menino tinha sim uma doença e ao mesmo tempo era dominado pelo mal. Evitando, deste modo, de dizer que ele somente tinha epilepsia, porque aqui Jesus seria então um charlatão que fez um exorcismo que na verdade não existiu. E por outro lado, também não dizer que o menino tinha só uma possessão demoníaca, pois sem esse espírito impuro, o menino não teria essa manifestação de convulsões e outros sintomas típicos daquela doença. Na verdade, o menino que desde o início da sua existência tinha aquela doença, sempre foi uma criança frágil, uma criança sem o poder completo sobre si mesma. E sendo fraco, é uma presa fácil para o mal. E é aqui que o exorcismo feito por Jesus é também uma cura integral deste menino, corpo, alma e espírito. Por isso que Jesus chama a atenção sobre a importância da fé e da oração como elementos fundamentais para o bem-estar e para a cura deste menino. A cura tem início com a expulsão do demônio e a conexão do espírito humano com o Espírito Santo, com o Espírito Divino. A partir do momento que esta conexão com Deus é restabelecida completamente, vamos para a segunda etapa, a cura desta doença. Pois após o espírito ter sido expulso daquele menino, ele poderia ir para casa, doente, mas sem a possessão. E aquilo que o Pai está pedindo é a cura integral dele. Começando pela parte espiritual, Jesus vai chegar assim ao corpo e à alma deste menino, curando-o totalmente. E eu recordo ainda aquilo que o Catecismo da Igreja Católica diz no número 1673. Muito diferente é o caso das doenças, sobretudo psíquicas, cujo tratamento depende da ciência médica. Por isso, antes de se proceder ao exorcismo, é importante ter a certeza de que se trata de uma presença diabólica e não de uma doença. É sempre delicado este equilíbrio entre doença e exorcismo, pois a tendência é sempre pender de um lado ou de outro, e o texto bíblico nos convida ao equilíbrio. Em primeiro lugar, temos uma doença, e pode ocorrer em raríssimos casos também uma possessão demoníaca. Não sair por aí vendo o diabo em tudo ou dizer que eu tenho uma doença, as coisas vão mal, eu tenho um encosto, um mal olhado, uma macumba e tantas outras coisas. Quando a nossa conexão com Deus é forte, nós temos na oração este poder para crescer na fé, aumentar a nossa sintonia, a nossa comunhão com Deus e evitar certos males do corpo, da alma e do espírito. O menino, a partir daquele encontro com Jesus, teve a sua saúde restabelecida. Os discípulos aprenderam a força que a oração tem. E aquele pai que se sentia fraco na fé, sem o poder de curar o seu filho, pôde crescer nesta fé, pôde ter uma experiência com Jesus e ter uma vida transformada como tantas e tantas pessoas que ao encontrar Jesus receberam milagres. Esta é mais uma cura feita por nosso Senhor, que vem junto
com um exorcismo, para dizer que não é só o corpo que precisa de cura, também a alma e muitas vezes o nosso espírito, a nossa ligação com Deus. Nas considerações finais, sublinho que a possessão é algo muito sério. E a primeira resposta da Igreja é sempre não, pois pode se tratar, como nós ouvimos no Catecismo, de uma doença. E isso não tem nada a ver com uma possessão. Contudo, uma pessoa fragilizada, afastada, sem o poder sobre si mesma, pode ser uma presa fácil para uma possessão. E é aqui que nós temos o exorcismo, como um ritual no qual, em nome de nosso Senhor, nós pedimos que Deus tenha clemência e liberte aquela pessoa que não tem o poder sobre si mesma. Pois nesse episódio, os dois elementos estão muito próximos. Ter fé, acreditar, e ter o poder, ter esta consciência de que com a fé eu posso muito mais. Por isso que não basta se jogar no chão, gritar, ranger os dentes para tentar provar que há uma possessão demoníaca. Na verdade, quando um espírito maligno toma conta do espírito, daquela ligação com Deus da pessoa, influenciando ela em vários modos, como nós vimos, a pessoa acaba fazendo coisas que naturalmente ela não faria. Falar outras línguas, ter uma força excessiva, ter o conhecimento de fatos que vão muito além de si mesma, ou até ter o poder de agir na mente de outras pessoas. Pois o demônio é criativo. Ele não se joga só no chão, não engrossa a voz, não fala de um modo estranho, como nós vemos que muitos tentam fazer para chamar a atenção, para assustar outras pessoas, ou até com um gesto de charlatão, tentar ganhar dinheiro nas costas de outras pessoas. Este episódio nos mostra então a importância da cura integral de uma pessoa e de uma doença. Nós podemos ter também uma possessão demoníaca. Agradeço a sua atenção, espero não ter assustado com este episódio, com esta reflexão, mas sobretudo eu queria concluir assim esta série de curas de doenças que são direta ou indiretamente mencionadas, para nos próximos episódios ainda refletirmos sobre outros milagres de Jesus e assim concluir esta nossa série. Obrigado pela sua atenção, uma abençoada semana e até o nosso próximo podcast.